E aqui estamos palpites de sexta-feira, dia 21/3. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Eliminatórias para a Copa América do Sul. Equador e Venezuela. O Equador é o terceiro e a Venezuela a oitava. Nos últimos 5 jogos, o Equador venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Ambas marcam não nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, a Venezuela empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Ambas marcam sim nos últimos 5. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para a Venezuela. Palpite, casa vence. Uruguai e Argentina. O Uruguai é o segundo e a Argentina a primeira. Nos últimos 5 jogos, o Uruguai venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Argentina venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida, em 9 de 10. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Copa do Nordeste, CRB e Ferroviário. Nos últimos 5 jogos, o CRB venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 9. Nos últimos 5 jogos, o Ferroviário venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Palpite, casa vence, empate e anula. Campeonato escocês, Partick contra Haiti. O Partick é o quarto e o Haiti o sexto. Nos últimos 5 jogos, o Partick venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Haiti venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Ambas marcam não em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-0 para o Haiti. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Espanhol, segunda divisão. Burgos contra Almeria. O Burgos é o 11º e o Almeria o 7º. Nos últimos 5 jogos, o Burgos venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Almeria venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Ambas marcam sim em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o Almeria. Palpite, gol do visitante. Campeonato Paraguaio, Esportivo Trinidense contra Recoleta. O Esportivo é o 7º e o Recoleta o 8º. Nos últimos 5 jogos, o Esportivo Trinidense empatou 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Recoleta venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Ambas marcam sim em 7 de 10. Palpite, casa gol. Copa do Chile, o Huachipato contra O'Higgins. O Huachipato nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu todos. Ambas marcam não em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o O'Higgins venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano, com 2 empates de 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. União Espanhola contra Audax Italiano. Nos últimos 5 jogos, o União Espanhola empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3.
mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Audax italiano venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-1 para o Audax italiano. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. São Luís e Everton. Nos últimos 5 jogos, o São Luís venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Everton empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 5. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Everton. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Universidade Católica contra Unión La Calera. Nos últimos 5 jogos, a Universidade Católica venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Unión La Calera venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Ambas marcam não em 8 de 10 jogos. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-2. Palpite, casa gol. Eliminatórias para a Copa África. Ruanda contra a Nigéria. A Ruanda é a primeira e a Nigéria a quinta. Nos últimos 5 jogos, a Ruanda venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, a Nigéria venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10 jogos. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para Ruanda. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Burundi contra a Costa do Marfim. O Burundi é o terceiro e a Costa do Marfim, primeira. Nos últimos 5 jogos, o Burundi empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como mandante, empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, a Costa do Marfim venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Ambas marcam não em 8 de 10 jogos. Palpite, fora vence. Eliminatórias para a Copa Europa. Inglaterra e Albânia. Nos últimos 5 jogos, a Inglaterra venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 2,5 gols na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, a Albânia venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10 jogos. Palpite, casa vence no ao vivo ou casa handicap -1. Ou seja, a Inglaterra tem que vencer por 2 gols de diferença. 2-0, 3-1 ou então 3-0 e por aí vai. Se vencer por 1 gol de diferença, a gente perde. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.